A Freira no Subterrâneo, autor anónimo traduzido por Camilo Castelo Branco, no escritório comissário. Dotado de índole enérgica, reta, forte e perseverante, o chefe da polícia prestava à sociedade não só os serviços próprios de seu emprego e atribuições, senão que exercia o seu mistério, cativando de mil maneiras. Um comissário de polícia é mais e menos que um magistrado criminal. O juiz sentencia sobre factos, o comissário elucida-os, desembaraça-os, aproveita aparências insignificantes, deduzindo delas ótimas ilações. Cumpre-lhe possuir, em grau supremo, a faculdade de avaliar os homens, sendo que o magistrado acha quase feita a prova preparada pelo comissário. Um luta somente contra os argumentos, o outro sacrifica-se pessoalmente muitas vezes. Pansa possuía as qualidades necessárias ao seu emprego, mas demais disto era dotado de retidão natural e instinto generoso e delicado. Mais de uma família de Cracóvia lhe devia a honra dos filhos. É que ele exercia a autoridade de seu ofício cortando abusos que não denunciava. Às vezes, com uma palavra, retinha um mancebo já pendido ao abismo. As raparigas, impelidas à voragem por um lapso e ameaçadas de caírem seduzidas nos braços da devassidão, achavam nele recursos em prémio do seu trabalho e com o arrependimento restauravam a dignidade perdida. Porém, se os crimes eram friamente cometidos, a indulgência tornava-se excessiva severidade. Aos olhos dele, a paixão desculpava muito, mas o crime feito por amor ao mal, a vingança premeditada, a peçonha lentamente instilada, o rancor surdo desfechando no homicídio, eram crimes que não perdoava. Amavam-no e temiam-no. Ser justiceiro era para ele paixão em vez de ofício. Todavia, usava e não abusava da justiça. Desde muito o conhecia o juiz Zolpki, e quando a carta anónima, delatando o encarceramento de Bárbara, enfim o convenceu, toda a sua esperança se fixou no comissário. Ao entrar no gabinete dele, tremia tanto e tão pálido ia, que Pansa lhe chegou cadeira, perguntando-lhe com a voz comovida: "Que é o que o perturba?" Zolpki mostrou-lhe a carta. Pansa leu despacio, sem a menor visagem. Depois disse a Zolpki: "Esta Bárbara Ubrick não é uma que Vossa Excelência amou apaixonadamente?" "É. Se me não falha a memória, esta menina foi mandada ao convento pela família, que o não considerou rico bastante para ser marido dela." "É verdade." Em 1841 soaram em Cracóvia estranhos rumores a respeito desta mesma senhora. Disse-se que Vossa Excelência viera a esta cidade e diligenciava arrancar a menina do convento. Assim foi. Uma patrulha impediu a execução do projeto, mas não houve procedimento. A tentativa de rapto ficou abafada em mistério tão importante ao interesse de Bárbara como ao interesse do Sr. Zolpki e da sua família. Depois casei-me, e o senhor sabe qual a minha vida tem sido. Não suspeita que alguém lhe desse este aviso?" "Não." "Examinemos", replicou o comissário. "A carta está escrita em ótimo papel, compacto, um verdadeiro papel inglês. Logo, quem quer que lhe escreveu é abastado. O caráter da letra é redondo, largo e grande, e a margem enorme. O autor da carta denota generosidade e excelente natureza. Frase breve e lacônica. O autor desculpa-se de empregar tal meio para lhe transmitir a verdade. Logo, receia prejudicar alguém. O segredo não é só dele. Movido por amor à justiça, denuncia factos que sabe, mas sem dúvida, se nos dissesse o nome, levar-nos-ia no encalço de culpado que ele não quer denunciar. É talvez parente ou amigo. Alguma vez acharemos o autor desta carta, e neste rasto vingaremos descobrir o nome de quem quer que seja que ele não quis expor, revelando-se completamente. Seja como for, esta revelação merece crédito.
Eu logo antevi que a desgraçada seria salva se me valesse do senhor comissário, exclamou Zolpki. Devagar, replicou tristemente Panza. Estamos na vereda. Entrevemos o crime, sabemos onde se pratica, conhecemos os algozes e a vítima e, contudo, quem nos diz que poderemos livrar uma e castigar os outros? A justiça. Justiça humana, que prepondera em tudo e em todos, salvando as ungidas do Senhor, enclausuradas nos seus muros e ligadas por votos. Vai instaurar-se pleito entre nós e as carmelitas. A lei estaca no limiar da portaria, que o antigo direito de coto subsiste nos mosteiros. Não está em minhas atribuições levar aguazes e tropa, intimar a prelada a abrir as portas ou, em último apuro, arrombá-las. O meu mandato é ineficaz contra as ordens monásticas. Disponho da força contra toda a gente, mas lei e força não têm que ver contra pessoas eclesiásticas. Vivem vida à parte do comum, têm legislação própria, castigos e suplícios particularíssimos, bem vê Vossa Excelência. Mas isso é infame, bradou o juiz. Diga-o aos signatários da concordata. Então, nada pode fazer-se? Nada? Resta-nos uma esperança. Qual? Recorrer ao bispo. O bispo não punirá freiras. Por que não, se é justo? Receará desacreditar a religião. Recearia uma inépcia, disse gravemente o comissário. A religião é irresponsável de tais abusos e cruezas. A religião, apesar disso, não deixará de ser o código da mais pura moral. Entendem-na mal, forçam-lhe o sentido, desfiguram-na. Dizem que a purificam e tornam-a indigna do mestre que a implantou na terra, dulcíssima de caridade e inofensiva. O bispo tem pleno poder sobre os mosteiros de sua diocese. Basta que ele ordene e as portas ser-nos-ão franqueadas. Vamos então lá já? Vamos. Eu por mim sou a lei brutal que baixa a mão sobre o ombro do criminoso. Vossa Excelência é a justiça que interroga, discute e sentencia. Talvez que Bárbara esteja nas vascas da morte. Levemos connosco o Dr. Blumenstock. Vamos de carro à casa dele e depois ao paço episcopal. O senhor não sabe tudo ainda, disse o juiz, suspirando. Ontem à noite, em momentos de irritação contra minha filha, dei-lhe a escolher entre casar com o conde de Radsville ou entrar nas Carmelitas. E ela escolheu o convento, para onde foi logo. Amanhã, permita Vossa Excelência a sua filha plena liberdade. Não lhe basta na vida uma desgraça. Pouco depois, juiz, comissário e doutor compareciam no paço do bispo, com agentes que os seguiam distantes. O fâmulo de Monsenhor Galecki objetou de balde que era aquela a hora de Sua Excelência estar meditando. O comissário insistiu em falar-lhe imediatamente e acrescentou: Monsenhor, depois de orar, que faz? Diz missa. Não podemos esperar. Se é caso reservado, balbuciou o fâmulo, saindo às recuadas. O bispo veio logo e o juiz disse o seguinte: Monsenhor, a nossa autoridade sucumbe hoje diante de uma porta que precisamos abrir. Fui avisado de que uma freira é detida há 20 anos no tronco do convento das Carmelitas. Queremos salvar a desgraçada presa, interrogar e castigar aquelas que exercem o mistério de verdugas. É impossível o que me diz, clamou o bispo. As religiosas do Carmo vivem edificantemente austeras. O seu capelão não cessa de nos elogiar a pontualidade, modéstia e zelo com que vivem. Quem sabe se o capelão não é cúmplice delas? Observou o chefe de polícia. Permita Deus que se enganem, senhores. Mas em toda a vida me repreenderia se atravancasse a ação da justiça e estorvasse o cumprimento de um ato de reparação. Entrem, pois, quando quiserem no convento das Carmelitas, e para isso lhes vou dar plena autorização.
Não posso agora acompanhá-los porque está cheia a capela episcopal de fiéis que me esperam. São horas de celebrar o santo sacrifício da missa, mas antes que hajam concluído a sua visita, irei encontrá-los ou para, como espero, lhes ouvir reabilitar as religiosas ou para me coadjuvarem no castigo se elas o merecerem. Não sou desses prelados que creem na impecabilidade de todos os membros do seu rebanho. Temos ministros prevaricadores, padres indignos e servos do Senhor que mancham a castidade do hábito. Há no clero de hoje, como no tempo do Messias, lobos vestidos com a pele dos cordeiros, e vemos sepulcros branqueados por fora, pelo menos tanto como entre os fariseus. Creio até que darei bom exemplo aos meus colegas no episcopado se conseguir desarraigar abusos deploráveis e horrendíssimas crueldades. Monsenhor Galecki escreveu rapidamente uma ordem a favor dos magistrados investidos em comissão judicial para que todas as portas do mosteiro das Carmelitas se lhes franqueassem por maneira que eles o examinassem como quisessem. Feito isto, selou a ordem com as suas armas e entregou-a ao comissário da polícia. Os guardas esperavam na antecâmara. Comissário, juiz e médico entraram numa sege e chamaram 2 dos mais recomendáveis cidadãos para que os acompanhassem. Depois um guarda entrou na oficina de um serralheiro, disse-lhe que se apetrechasse com os melhores utensílios do seu ofício e o seguisse. Um quarto de hora passado, Zolbke e companheiros entravam no arrabalde de Verola, onde está o mosteiro de Carmelitas Descalças de Santa Teresa, aí fundado em 1725. Zolbke fugira sempre de atravessar esse arrabalde e defrontar-se com tal convento. Havia muitos anos que ele não vira aquela sombria porta. Ao vê-la, agora, lembrou-lhe uma cena noturna cujas reminiscências muitas vezes lhe deram na alma rebates dolorosos. Quando viu os alterosos muros do carrancudo mosteiro, ao juiz afigurou-se Bárbara Ubrick tal qual a vira na última vez que se encontraram. Ele arquejante de esperança, ela tremente de pavor. Um instante a tivera nos braços, então crendo que ela era sua por toda a vida. Mas de súbito as grossas portadas fecharam-se com estrondo e ela ficou para sempre. Agora ia vê-la, ver-lhe a sombra. 20 anos volvidos por aquela face formosa deviam tê-la desfigurado. 20 anos deviam ter-lhe encanecido as tranças de ouro, tão admiradas outrora. 20 anos mais, e vividos assim. Isto passava no íntimo de Zolbke enquanto se esperava que a porta fosse aberta. Finalmente, mão invisível abriu um postigo e, através do crivo de ferro aberto em cruz na portada, transluziu a figura de uma irmã conversa. Era pálido e comprido o rosto dela, olhos orlados e recôncavos, boca franzida nos cantos dos beiços. Falava baixo, por hábito e preceito. — Que querem os senhores? Perguntou ela. — Queremos falar à prelada. A reverenda prioresa está a orar na sua cela. Que saia a receber-nos. Os senhores de certo ignoram, voltou a Soror, que nenhum homem transpõe o limiar desta casa. E o médico, saindo à frente, disse: Sou o Dr. Blumenstock e nesta casa está uma religiosa doente. Nenhuma de minhas irmãs está enferma. Nem Bárbara Ubrick? Não há aqui freira com tal nome. Há 28 anos que aqui entrou, disse Zolbke. Queira desculpar-me, negou a porteira. Eu sou uma pobre criatura que nada sabe. Nossa reverenda madre é que conhece o nome profano das freiras. Eu sei apenas o nome religioso que os senhores nomeiam, Bárbara Ubrick. Tanto monta, replicou o comissário. Queremos entrar e entraremos. Vá prevenir a prioresa. É inútil, redarguiu a Soror lenta e docemente. Homens não entram aqui, tirante Sua Majestade, o Imperador e o nosso Santo Bispo. Ou os enviados pelo Bispo, disse o doutor. Isso então sim, concordou a porteira. Zolbke sentia arder em si violenta cólera e aldrabou de novo com o pesado martelo na porta. Abra! Exclamou ele. Abra em nome da lei! Nós só conhecemos como lei a nossa santa regra. Em nome do Bispo, seu superior, que me enviou aqui. Traz ordem,
perguntou a Soror. Zolbki tirou-a da algibeira e deu-lhe. A velha porteira examinou-a e, reconhecendo o selo episcopal, disse: esperem que eu vou avisar a prioresa. O rumor das sandálias da Soror ouvia-se ao longo do lajedo, até gradualmente se perder. Ao cabo de 10 minutos, a porta rugiu nos gonzos e a porteira, à frente da alçada judiciária, fez sinal aos membros dela que a seguissem a um locutório. A prelada vem aqui, disse ela. O locutório era vasto, desmobilado, apenas decorado de bancos ao longo das paredes e de um relicário enorme envidraçado contendo um cadáver sem cabeça de monge mumificado. Lúgubres textos à laia de frisos corriam ao longo do rebordo do teto. Um Cristo de tamanho natural, esculpido com severidade quase feroz, levantava os braços hirtos e sanguentados e pendia a cabeça, pintalgada de sangue roxo, sobre a espádua ulcerada. Era verdadeiramente um supliciado, mas, em verdade, aquela imagem não representava um Deus. A boca, estorcida pela angústia, parecia cuspir maldições. O olhar convulsivo pedia a fulminação dos verdugos. Os pés forçavam-se em escabujar de agonias para se arrancarem aos cravos que os facelavam. Esta imagem da morte hórrida, medonha, sem consolação, com a esponja de fel, coroa de espinhos, beijo pérfido e multidão enfuriada, era realmente hedionda de ver-se. Seria aquele o Cristo que chamava para si as criancinhas e reabilitava mulheres perdidas, e saneava enfermos e dava a visão do céu aos cegos, e desalojava dos corpos a surdícia dos demónios? Não. O Jesus dos Evangelhos foi julgado indulgente e dulcíssimo pelos sucessores dos seus discípulos. Vieram outros que converteram dogmas de ternura em religião de pavores, ao serviço de suas ambições secretas, dos seus ódios entranhados, ou por necessidade de infligirem aos outros os sofrimentos que passaram, puseram o Redentor arvorando-o em mestre severo, trocando-lhe a missão de Messias pela de juiz e a de Jesus pela de inquisidor. Mas aquela imagem condizia com a casa. A porteira quedou-se à entrada da saleta. Lia-se-lhe na fronte a rebelião sufocada. Não entendia o que tais homens ali vinham fazer. Com que direito invadiam um convento? Esses Iliodoros, profanadores do pavimento santo, que pretendiam? O que seria do claustro sacratíssimo se aos magistrados, coisa inaudita, bastara bater nas portas dos mosteiros para lhes serem abertas? A porteira era uma pobre mulher completamente abrutecida pela obediência absoluta. Sabia somente desta vida que as ordens da prioresa eram leis e que a sua santa regra subvertia todas as instituições. Desprezava homens e mulheres que não pertencessem a Deus. O hábito era para ela um trajar de bem-aventurada, como quem, no dia final, esperava vê-lo transformado em túnica de resplendores perpétuos. Não havia aí discutir com tal pessoa. Era mulher morta dentro de si própria, máquina movida por mão alheia. Faculdades de pensar não tinha nenhuma. Não é admissível crer que nos mosteiros se consinta a cada freira licença de refletir, meditar, exercitar os dons do entendimento. Esta privação é prerrogativa das religiosas estremecidas, das diletas que Deus chama às altas paragens da perfeição, das ovelhas predestinadas que devem pascer-se nos ubérrimos almargiais onde serpenteiam regatos de leite e mel. A própria iniciação à oração mental, ao culto do espírito, ao arrobo da alma se faz gradualmente, como se usava nos mistérios antigos, cujos véus se levantavam pouco e pouco para enfim deixar entrever, na sua radiosa nudez, a deusa ou Deus a quem se devotava o idólatra. As freiras, semelhantes à porteira, recitavam jaculatórias de cor. Desta sorte, cingia-lhes o ânimo um círculo restrito, donde não se extraviava a mínima ideia. Bastava vê-las para logo se perceber que a vontade lhes era subjugada por outra, que lhe comprimia e apagava. Tais mulheres, como as fêmeas dos faquires indiáticos,
sofreriam a tortura sem proferirem grito que não fosse o ave de cada dia. A toada de um andar compassado se ouviu no locutório. A porteira recuou, prostrou-se e murmurou: "A nossa reverenda madre." Maria Wenzig apareceu. Não era de certo mulher vulgar. Fronte inteligente e imperiosa, olhos não desluzidos por macerações, coriscando como carvões sob as arcadas ciliares. Boca retraída e austera, desdenhosa no franzir dos lábios e voluptuosa na carnadura deles. Esta mulher devia ser de extremos em tudo. Se amou, o seu amor devia de ter sido ardente e sedento de selvagens volúpias. Se odiou, o seu rancor devia ser glacialmente duradouro. Fulgia-lhe no olhar a lâmina de um punhal e na boca espumava-lhe o sensualismo de uma laís. Os cílios descidos conseguiriam esconder-lhe as fulgurações dos olhos, mas o que ela não podia era dissimular a lubricidade dos lábios. Ao entrar na saleta, frechou uma vista indagadora sobre os que aí viu. Cumpria-lhe medir a força do inimigo. Após rápido exame, abaixou o véu, ficando a espiar ainda, sem que lhe vissem os olhos. Depois, cruzando ambas as mãos nas amplas mangas, disse laconicamente: "Trazem os senhores ordem do bispo para visitar esta casa. Podem dizer-me o que querem?" "Duas coisas, senhora", disse Zolki. "Primeira, levar daqui minha filha. Eu pensei que ela entrara com o seu consentimento. Descanse, ser-lhe-á entregue, e, não sendo ela ainda noviça nem protestante, pode sair já. Magoa-me que Vossa Excelência recorresse à autoridade para objeto tão simples." E a perlada fez sinal de retirar-se. "Eu disse, senhora, que queria outra coisa. Reclamo, em nome da justiça, que faça chamar à nossa presença Bárbara Ubrick, que professou nesta casa em 1840. Bárbara Ubrick rendeu o espírito a Deus há 15 anos. Quem mo prova? Eu que o afirmo. Temos um cemitério onde são enterradas nossas irmãs, sem advertir a autoridade nem recorrer a gente de fora. E só me dá a sua afirmação como prova de que Bárbara é morta? Creio que lhe basta, senhor." "Não basta. A senhora afirma, eu nego. A senhora oculta, eu procurarei." "Tenciona entrar no interior desta casa?" "Demoli-la, se preciso for. E o bispo?" "O bispo aprova, e não tardará a vir auxiliar-me." A perlada ficou confusa por instantes, mas, reanimando-se, dirigiu-se à porteira. "As chaves, minha irmã, e conduza esses senhores aonde eles quiserem ir. Querem que eu os acompanhe?" "De certo", respondeu Panza. "Como queira", disse ela, e serena, rígida, caminhou à frente do comissário, do juiz e do médico. E, como visse uma noviça, chamou-a: "Minha filha, as religiosas que se ajuntem no coro. Eu farei tanger o sino quando houverem de sair." Começou a visita. Os cenóbios vazios de suas moradoras não ofereciam nada que ver. Uma tábua engonçada na parede, coberta pela enxerga, era o leito das carmelitas. Sobre uma banqueta via-se um livro, a caveira e o crucifixo. Um escano de pau e lavatório de barro completavam a mobília. Nada que convidasse ao repousar, ao cismar e à indolência. O frio das celas retransia o coração. Sentiam-se calefrios ao entrar ali. Eram todas uma. Todo o rebanho se movia tangido pela mesma vara. Abriam as celas para um vasto corredor. Em cada porta via-se a imagem do santo ou santa, cujo nome apadrinhava as freiras. O nome com que saíram de suas famílias esquecera, fora absorvido no outro. Com renunciarem ao século, haviam também abjurado o nome de mãe, de pai e de irmãos. Era mister que tudo se renovasse, que tudo morresse, para renascer sob outro aspecto. Nenhuma destas portas tinha chave para que a toda a hora a perlada e mestra de noviças inspecionassem o dormir de suas filhas em Jesus Cristo. O refeitório, situado na extrema desse corredor, não oferecia feição notável.
Uma ingente banca de madeira ocupava o centro e bancos aderentes à mesa corriam circularmente. O eido de cada freira era assinalado por um garfo de ferro, uma escudela de pau e bilha de barro. A caveira sobre uma pianha e um púlpito destinado à noviça que lia completavam as alfaias do refeitório. O salão da comunidade era grande e glacial. Ao longo da parede enfileiravam-se cadeiras e ao centro bancas cobertas de cestinhos com lavores de costura, indicando que esta sala era ao mesmo tempo oficina de costura e bastidor. Passado um largo corredor, visitaram a lavanderia e rouparia. Ao passarem por diante de uma grande porta, o comissário parou, a tempo que a porteira lançava desconso um olhar à perlada. As janelas desta casa estavam hermeticamente fechadas. Fez-se mister recorrer ao serralheiro para abrir uma. Só depois de arrancar uma espessa almofada, que não só impedia a entrada da luz, mas bastaria a abafar gemidos, conseguiram abri-la. Esta casa era abobadada à maneira de igreja. Um lampadário de ferro pendido ao centro devia espargir claridade lúgubre na imensidade do recinto. De cada lado da lâmpada, umas correias de couro, suspensas do teto, sustinham pedras enormes, em bruto, que pareciam mosqueadas de nódoas escuras. Via-se aí uma cruz encostada à parede. 2 golilhas correspondiam aos braços e uma terceira, chumbada à prancheta, era destinada aos pés. Causava horror este espetáculo. De que servia ali aquela cruz? Havia mais 2 deitadas no pavimento. Na parede fronteira, pendurados em pregos, viam-se 2 cilícios de malha de ferro, cada um com sua roseta agudíssima, umas palmilhas de ferro eriçado de cravos e também uma coroa de espinhos metálicos que deviam sangrar a testa que a cingisse. Depois, por ali, em confusa desordem, disciplinas com balas de chumbo, cíngulos de coiro, flagelos de cordas nudosas, tudo quanto crudelíssima fantasia pudera inventar para tortura. E existem coisas destas? Disse o comissário. Isolde pensava consigo. Onde eu enviei minha filha? Como se chama este recinto? Perguntou Panza. A penitenciária, respondeu a prioresa. E estes instrumentos de tortura servem para supliciar as desgraçadas mulheres? É que nós fugimos às delícias do mundo para abraçar a mortificação, explicou a perlada. Zolbki quis interrogá-la sobre o uso dos diversos instrumentos. O senhor está aqui para ver, disse ela. Veja, o meu dever é facultar-lhe o exame, mas não de o iniciar na regra de Nossa Madre Santa Teresa. O doutor enxergou uma portinha no ângulo mais escuro da sala e quedou-se ali esperando que a porteira abrisse. Ela, porém, buscando de balde na cambada das chaves a que se justasse à fechadura, voltou-se para a prioresa. Maria Wenzig tirou da algibeira uma chavinha e abriu a porta. Ao alumiar-se aquele recinto, dir-se-ia que ao pé de um antro de tortura resplandecia uma recâmara elegante. A quadra era pequena, decorada de estofos mais claros. Um leito, se não antes um divã, ocupava-a quase toda. Sobre este leito via-se deitado um Cristo morto, obra-prima de escultura primorosamente encarnado. Este não tinha o semblante terrífico do crucifixo do locutório. Parece que os olhos de esmalte lhe sorriam, os lábios descerravam-se, os braços pendidos ao longo do tronco pareciam ter ainda a flexibilidade vital. Este Cristo era um primor de arte. Nos cantos desta pequena câmara, 4 caçolas deviam vaporar fragrâncias embriagantes. A lâmpada pendida do teto semelhava uma ingente estrela, destinada a radiar um clarão pálido sobre a imagem do Cristo adormecido. Zolbki encarou a reveses a penitenciária e aquela saleta sombria. Procurou o ponto de contacto das 2 ideias que lhe pareciam tão opostas e todavia tão ligadas, mas não o descobriu. A madre porteira restituiu a chavinha à prioresa. Falta-lhes somente visitar a igreja, senhores, disse Maria Wenzig. Vamos.
A irmã Conversa tangeu uma sineta, toada de alarme que fez foragir as freiras do coro, e logo os agentes da polícia entraram. A igreja do mosteiro tem 2 coros sobrepostos. O primeiro, espécie de cripta mortuária, encerra 4 cadáveres visíveis, porque a tampa do sarcófago foi substituída por uma enorme lâmina. E os subterrâneos da igreja? Perguntou Panza. Logo os verá, senhor. É o local onde depositamos os esquifes de nossas irmãs, visto que a terra deste convento não dissolve os corpos. Da cripta passaram às catacumbas. O círio da porteira alumiava a custo aquela escuridão crassa e abafadora. Os túmulos, alinhados em andares, chegando do pavimento ao teto, exalavam o fétido da morte. As catacumbas romanas não poderiam conter maior número de ossadas. Quanto ao mais, nem nome, nem algum sinal distintivo. Os mortos que aí dormiam, bem mortos eram para suas famílias, que nem sequer lhes podiam guardar mínima recordação. Um dos jazigos, separado dos outros e de diversa dimensão, continha a múmia de um homem. Espetáculo hediondo. Aquele cadáver estava decapitado. Parece que o morto havia sido degolado. Panza, voltado para a prioresa, apontou-lhe aquele túmulo. Há 200 anos que este cadáver aqui jaz, disse ela. A história dele é legendária e ninguém me soube contar. Quando o juiz, o comissário e o doutor percorriam o subterrâneo, disse-lhes Maria Wenzig: Agora conhecem os senhores este convento tanto como eu. Zolbki pegou da tocha que o doutor levava e segunda vez a perpassou ao longo das paredes. Nada, murmurava ele, nada. Eis que de súbito despede um grito. É que acabava de ver 2 fechaduras chumbadas na parede. Isto o que é? Perguntou. Essa porta abre sobre um corredor. E o corredor vai dar aos esgotos. Abra, disse o comissário à porteira. Esta porta nunca se abre, disse a prioresa. Não tenho a chave dela. Já disse o que isto era. Ao fim do corredor está o cano dos despejos. Zolbki chamou o serralheiro e disse: Arromba esta porta. O artista observou atentamente a fechadura. Ela não está enferrujada, observou ele. Não há muito tempo que foi aberta. A perlada tremeu ligeiramente e encostou-se a um rebordo de sepultura. A porta resistia, a fechadura era rija. O serralheiro, com dificuldade, venceu arrancá-la. Saltou, enfim. E logo, ao clarão fumacento da tocha, distinguiu-se uma escaleira sem rampa, engolfando-se nas profundezas da terra como um parafuso disforme. Zolbki foi quem primeiro desceu, levando a tocha, cuja flama vasquejava carecida de ar. Panza e Blumenstock seguiram-no, e o artista após eles. A perlada apertou a mão da porteira e segredou-lhe. Trata de encobrir a porta. Bem sabes? A porteira fez um gesto imperceptível e as 2 mulheres desapareceram cada qual por sua vez no antro. Quando os visitantes chegaram ao fundo da escada, acharam-se outra vez num corredor tenebroso, onde havia 2 portas. Uma abria sobre um esgoto pestilencial, a segunda estava encoberta pela porteira, que obedecia à ordem secreta da perlada. Nada, repetiu Zolbki, nada. E já descoroçoado, ia dar o sinal da saída, quando um gemido, apenas perceptível, pareceu ressoar nesse mesmo corredor. Não era um grito, era um soluço, talvez o derradeiro estertor de um agonizante. Abre isto! Bradou Panza, desviando de repelão a porteira. O gemido é deste lado. Aqui deve estar uma porta. De feito, uma porta de ferro, baixa e estreita, apareceu de repente ao exame dos 3 homens, e outra vez o serralheiro teve de arrombá-la. Quando, porém, esta porta rodou nos gonzos, os 3 homens recuaram. O que eles viram era coisa de si tão pavorosa que lhes faleceu a coragem para encarar semelhante espetáculo. Fim do capítulo 2.